Fala galera, seja bem-vindo a mais uma vez aí. Você que assistiu aí esse jogaço de bola, Barcelona e Inter de Milão. Lembrando, o Barcelona jogou em casa na semana passada, empatou em 3-3 e hoje a Inter jogando em casa chegou a estar vencendo por 2-0, tomou o empate, tomou a virada e aí na sequência a Inter consegue empatar o jogo em 3-3, na prorrogação ela revira o jogo para 4-3, um jogo assim épico, memorável, histórico, e a Inter está na final e vai enfrentar o vencedor de Arsenal e PSG. PSG ganhou o jogo de ida lá na Inglaterra por 1-0 e agora vai fazer o jogo de volta com a vantagem, e quem passar desse jogo aí faz a final com a Inter de Milão. Vamos ver aí o comentário do grande Mauro César aí, vamos ver o que ele achou aí desse jogão de bola aí. Vamos acompanhar aí o comentário, a análise do grande Mauro César. Primeiro tempo, no segundo foi totalmente dominado pelo Barcelona, tomou uma virada justa, o Barcelona fez um grande jogo, agora faltou o Barcelona um pouco mais de realismo, né? Entender o que era o jogo, quais eram as circunstâncias. O Barcelona continuou muito exposto, inclusive na jogada do gol do Acerbi, que foi o gol do renascimento da Inter de Milão, né? Quando tudo parecia perdido, um zagueiro como centroavante, uma jogada do Dumfries no mano a mano para fazer um cruzamento e o Acerbi se antecipando na zaga para fazer o gol de empate. E aí vem o gol do Frattesi na prorrogação, quando o jogo já vai para um outro estágio, né? Porque renasce o time italiano, muitas trocas foram feitas, a Inter não perdeu a sua estrutura defensiva, ao contrário da equipe do Barcelona, que com as mudanças feitas ficou um time muito ofensivo, mas muito desestruturado. E acaba o jogo coletivo, a concentração e a entrega dos jogadores. É impressionante como a Inter se superou nos dois jogos para conseguir uma classificação heróica e, muito importante, chega à segunda final em 3 temporadas, né? A segunda final em 3 temporadas foi contra a equipe do Manchester City na temporada passada. No ano passado a final foi entre a Real Madrid e o Bayern e o Borussia Dortmund, ou seja, você pega nos 3 últimos anos, a Inter será o time mais vezes na final da Liga dos Campeões. Então não dá para ignorar um time desses, né? Um time que chega em 2 finais no período de 3 anos e que consegue se superar como se superou. E o gol do Frattesi foi um gol trabalhado, com a participação de 2 jogadores que vieram do banco, no caso o Taremi, que fez o pivô, e o Frattesi, que finalizou. E o Sommer fez 6 defesas no jogo, e pelo menos 4 ou 5 sensacionais. É um personagem importante também desse time italiano que vai para a final dia 31 de maio em Munique, na Alemanha. E todo o confronto, né? Tanto no jogo de ida como no jogo de volta, né? Fantástico, realmente, né? Mas acho que um reflexo, né, de 2 times de escolas diferentes, 2 times, acho até que tecnicamente com uma certa distância, mas prevaleceu a equipe mais concentrada, a equipe que trabalhou de uma forma mais, como eu falei, mais realista, né? A Inter tem uma estratégia, sabe suas limitações e explora os erros do adversário. O Barcelona se porta de forma mais ofensiva, se lança para o ataque, mas é um time que se expõe demais. Tomar aquele gol do Acerbi naquele momento do jogo foi um exemplo disso, né? Ali o jogo acabou, mas tomaram aquele gol e aí a Inter foi para a prorrogação, fez o gol da classificação e vai à Alemanha disputar a final. Agora, tem uma coisa também que é interessante. Quando saiu o gol do Rafinha, a gente até comentou aqui, né? Não dá para duvidar de nada, né? Não dá para duvidar de nada, o jogo não acabou, né? E realmente saiu o gol que manteve a Inter viva na disputa, né? Agora na prorrogação aí o Barcelona foi por tudo ou nada, a bola não ia mal, claramente ali o Bastoni, que fazia a marcação, já estava muito desgastado, já não conseguia mais acompanhar a rapidez do atacante do Barcelona como fez durante boa parte do jogo. O Yamal conseguiu ainda criar algumas situações de perigo, a maior delas foi um chute defendido com a ponta da luva pelo Sommer, uma das defesas difíceis que o goleiro da Inter fez durante o jogo, e ali praticamente assegurou a classificação para essa decisão. O Barcelona fora de casa hoje mostrou que, né, pode o visitante surpreender. Como o próprio PSG foi melhor que o Liverpool 2 fases atrás, perdeu em casa e foi melhor também fora de casa, venceu e levou nos pênaltis. E depois contra o Aston Villa quase entregou depois de abrir uma vantagem boa no jogo de ida. Então não dá para descartar o Arsenal, é claro que o PSG
foi superior, mereceu a vitória em Londres, chega com vantagem para esse confronto de amanhã, mas não dá para ignorar a possibilidade do Arsenal vencer e, quem sabe, se inserir nessa final contra a Inter de Milão. O Arsenal não chega à final desde 2006, quando decidiu com o Barcelona e perdeu, né? O Barcelona foi campeão naquela oportunidade e tenta chegar à final. Está mobilizado para o jogo. No final de semana, dos 4 semifinalistas, foi o único que jogou completo no campeonato do seu país, no caso a Inglaterra, e perdeu o Bournemouth por 2-1. Os demais colocaram reservas em campo. Mas eu acho até que esse resultado e a atuação mostram como o time está mobilizado para esse jogo de amanhã. Então não dá para esperar com muita convicção que o PSG, por jogar em casa, vai se classificar. O Arsenal tem condições de surpreender, tem condições de chegar à decisão, embora o PSG já esteja com, digamos assim, a classificação bem encaminhada pela boa atuação e pela vitória que teve em casa. Da maneira, porque olha só, ele igualou o Cristiano Ronaldo como o jogador com mais participações em gols em uma mesma edição de Champions. 21 participações em gols, 13 gols marcados, 8 assistências em 14 jogos. Então, assim, é claro, não chegou à final, mas é uma marca que também não dá pra deixar passar, né? É uma marca realmente impressionante pro Rafinha. Não, sem dúvida, ele fez o gol, que era o gol da classificação, aparentemente até a Inter conseguir de novo a igualdade no placar, né? Ele fez uma grande Champions, os números mostram isso, a importância que esse gol teria se o time conseguisse se defender bem, né? Que ele faltou ao Barcelona se defender bem, para segurar o resultado que lhe interessava depois de uma virada que era merecida no segundo tempo. Então, diante disso, eu acho que o Rafinha sai bem da competição, ele individualmente, mas eliminado, né? O Barcelona era apontado por muita gente como favorito, até pela campanha que fez desde o começo, foi uma das melhores campanhas, né? E acabou ficando pelo caminho. Isso mostra também como aquela fase de classificação pouco importa nesse novo formato da Liga dos Campeões, porque a melhor campanha não significa fazer o segundo jogo em casa, os critérios são outros, então você pode remar em primeiro o tempo todo. Quem se classifica ali na última vaga tem tanta chance quanto. O próprio Liverpool fez a melhor campanha e caiu diante do PSG em casa num confronto que de fato não foi bem, apesar de toda a solidez que o time mostrou em toda a sua temporada em diferentes competições. Bom, e agora o goleiro, o Zammer, ele fez também uma bela partida, uma grande atuação do goleiro da Inter, né? Nesse final do segundo tempo de prorrogação mesmo, salvou 2 gols que poderiam ter mudado de novo a história do jogo, né, Mauro? Ele não é um goleiro muito alto, ele tem 1,83 m aproximadamente, né? Mas é um goleiro com boa colocação, muita elasticidade, né? Tem uma explosão muito importante ali para fazer esse tipo de defesa. Foi um dos personagens que mostra assim que o Barcelona agride, ataca, cria situação, tem um jogador espetacular. Tem o Rafinha, que é ótimo, não tem o Lewandowski, que não teve só por alguns minutos por conta da lesão. Tem ótimos jogadores no meio campo, o time jovem e talentoso, mas é um time que não se defende bem o bastante para confrontos como esse, especialmente contra um time, eu diria, astuto, como é o caso da Inter, do seu ótimo técnico também, que é o Simone Inzaghi, que faz um trabalho muito seguro e conseguiu, né, se classificar para uma final. As outras competições, uma já foi para o espaço, que é a Copa Itália, a outra está difícil, o Napoli deve ser campeão italiano, mas a principal delas, a Inter pode ganhar, a Liga dos Campeões. Está a um jogo disso. Então tá aí, você tá vendo aí, você acabou de ver aí os comentários de Mauro César Pereira. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal se você não for inscrito, dê uma curtida, dê um like, deixe seu like aí, é muito importante aí para ajudar o canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.